Vamos à leitura do nosso devocional de hoje. Que vocês tenham um dia abençoado. E hoje, dia 25 de abril, promessa direto da fonte. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6. O livro da grande revelação Apocalipse é o último da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João em um contexto de perseguição e tribulação para a igreja primitiva. Este livro revela visões sobre o fim dos tempos, a vitória de Cristo sobre o mal e a esperança no reino de Cristo e no mundo vindouro. O capítulo 21 descreve a Nova Jerusalém, o símbolo da habitação de Deus com seu povo. A expressão está feito ecoa as palavras de Jesus na cruz, está consumado, João 19:30. O plano da salvação de Deus foi cumprido na íntegra. O início de um novo céu e uma nova terra é o ápice de todas as promessas de Deus à sua criação. É um momento de alegria e realização. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Elas simbolizam que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Essa expressão ressalta a soberania de Deus sobre a história. Tudo teve um começo nele e será consumado nele. Deus abrange todo o tempo e toda a criação. A soberania de Deus é a fonte para o cristão, porque a sua infinidade provê de forma abundante aos que o buscam. Jesus é a nossa fonte, não o nosso reservatório. Quanto mais o buscamos, mais revelações recebemos, em níveis cada vez mais profundos. É infinito. Apenas Deus é capaz de proporcionar plenitude e satisfação verdadeiras. Nada no universo compara a sua experiência. O grande Eu Sou oferece a você a água da vida eterna. Ela já foi conquistada para você. Está feito. Todo dia eu fico emocionada quando eu leio o devocional. Na verdade, quando eu penso em Deus, eu fico emocionada. E não tem um dia que eu não penso em Deus. Acho que eu sou até meio chata, que eu falo tanto sobre isso. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque quando uma coisa é muito boa e ela transforma a sua vida, e ela pode transformar de todas as outras, tá errado se a gente não falar disso para mais pessoas. E aqui fala de Apocalipse. Confesso que eu tinha medo, tá, de ler Apocalipse, porque eu falava, meu Deus, fala do fim do mundo e tal. Eu sempre tive medo, já faz mais de 10 anos que eu sou evangélica e eu li poucas coisas de Apocalipse, porém, Deus tem me cobrado nos últimos dias e eu comecei a ler. E ali fala, sim, dos sinais do fim do tempo, dos fins dos tempos que estamos vivendo, não tem mais como fugir. E também fala da vitória de Cristo sobre o mal. Então não é uma promessa de coisas ruins. Ele conta a verdade, Deus só fala a verdade, ele conta, iremos passar por isso, por isso, por isso, por isso. Depois eu volto, busco vocês e acabo com o mal da terra. Porém, temos esse processo até lá, que já estamos vivendo, não vou entrar muito nesse mérito, porém, gente, nunca estivemos em um tempo, eu falo que faz 10 anos que eu me converti e eu nunca senti uma necessidade tão grande de ler Apocalipse para entender o que está acontecendo, o que está rolando e o que vai acontecer para eu não ser enganada. E é incrível, a Bíblia é o livro de história mais antigo, porém mais atualizado. Tudo que fala acontece e acontece como está lá. Então não tem como duvidar. Então eu comecei a ler para entender claramente essas coisas, para estar preparada também e poder falar sobre isso com vocês também. E aqui fala que está feito, ele é o alfa e o ômega. Deus é o início e o fim de todas as coisas. Ele começou e ele põe o final, quando ele determina. E o amor dele é tão grande que ele deu seu único filho por nós. Ele poderia ter escolhido não, falar, a humanidade não queria salvação. Jerusalém, principalmente na época, não queria, não estavam afim, e mesmo assim ele deu uma segunda chance. Deus é um Deus de segundas chances. Ele é a nossa fonte, ele nunca se esgota, ele sempre tem perdão. Por isso que ele fala também que a gente deve perdoar 70 vezes 7, porque ele perdoa sempre. Eu mesma, eu me esforço tanto, eu tô sempre com Deus, mas eu sempre preciso pedir perdão, porque eu não sou perfeita e eu sempre preciso melhorar em alguma coisa, né? Então, aqui fala claramente, Deus é a fonte para o cristão, porque a sua infinidade provê de forma abundante aos que os buscam. Jesus é a nossa fonte, não o nosso reservatório. Então, aqui fala sobre isso, que Deus cuida de nós abundantemente em todas as coisas. E eu falo disso não só financeiramente, eu senti a provisão de Deus na minha vida diversas vezes. Deus já me livrou de muitas coisas ruins também, que eu mesma procurei, tá? E ele veio e ele me salvou. E aqui fala que ele é a fonte e não o reservatório. A gente precisa estar sempre cheio dele e não só buscar ele nas horas difíceis, porque é um relacionamento. E quanto mais próximo a gente estiver de Deus, mais
Igual um relacionamento. Quanto mais você conhece a pessoa, mais intimidade você tem com ela, mais fácil de entender o que ela quer. E hoje eu falo que eu nem bato cabeça. Deus me manda fazer uma coisa, eu falo, tá bom. Antes não, por quê? Isso não tá certo, isso não é legal. Agora não, tá bom, eu vou fazer. Porque eu entendi que ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele vê lá na frente, então ele vê aquilo que eu não vejo. Então se ele me pede, eu faço. Às vezes reclamando, mas eu faço. E aqui também fala que quanto mais o buscamos, mais revelação recebemos. Apenas Deus é capaz de proporcionar plenitude e satisfação verdadeira. Nada no universo se compara a essa experiência. Completa o devocional de ontem, que a gente pode buscar preencher aí o nosso vazio do coração com qualquer outra coisa, relacionamento, dinheiro, profissão, status. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre. É só você refletir. Você não tá 100% completo se você não tiver Deus. Isso é impossível. Eu vivi isso. Eu já tive muitas outras coisas. Eu era jovem. Eu tinha uma vida que não faltava nada. Eu era infeliz. Eu tinha lá meus 17 anos. Uma vida toda pela frente. E eu era infeliz. Eu falo que eu sou uma vírgula ali. Um ponto fora da curva. Porque eu já nasci pra ser crente. Enquanto eu não entendi isso, eu era infeliz. Eu podia estar num relacionamento ok, um trabalho ok, não tava bom. E eu ficava frustrada, eu falava, gente, não me falta nada, porque eu sou assim. Gente, eu juro, quando eu me converti, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, não que Jesus não esteja na católica, tá? Mas meu encontro de verdade foi ali, na igreja evangélica. Quando eu bati os olhos naquela palavra e pela primeira vez eu senti a presença dele fortemente, eu falei, é isso que me faltava. Eu tinha certeza, assim, eu falei, é isso que me faltava. E ali eu comecei a entender, até alegria, até prazer na vida. Foram anos, tá? Tive que abrir mão de muitas coisas. Eu precisei mudar muito minha personalidade. Tenho uma personalidade forte, então eu precisei permitir ser transformada. Ainda tenho personalidade forte, porém controlada pelo Espírito Santo. Então, nada, eu posso dizer com a boca cheia. Hoje eu tenho 33 anos, faz 10 que eu sou convertida. Então eu vivi 23 sem ser convertida, que é a fase que todo mundo fala que foi muito feliz. Seus 19, 20 anos eu não fui, tá? Não fui muito feliz, pelo contrário. Eu era triste, depressiva, tava sempre em questionamentos internos. Quando eu conheci Deus, eu falei, é isso que me faltava. E eu entrei de cabeça desde o começo, logo que eu me converti com 23, eu já me batizei. Porque eu falei, gente, se era isso que faltava, eu sou muito intensa, tá? Eu falei, se é isso que falta, por que não deixar que ele faça o que tem que ser feito? E eu falo que eu fui transformada em tempo recorde, porque eu permiti muito. Então, que a gente pense sobre isso hoje, que a gente lembre disso. Quando vier um vazio no seu coração, você fala, meu Deus, porque eu tô triste, não tem nenhum motivo, pode crer que Deus precisa de fato entrar nesse lugarzinho do seu coração. Às vezes é difícil a gente deixar, porque a gente se torna duro pelas batalhas que a gente passa na vida. Porém, quando ele entra ali, não falo que vai ser tudo fácil, né? Eu ainda enfrento muitas batalhas, mas é diferente, eu nunca tô sozinha. Eu falo que não tem preço, eu tô muito mal, às vezes eu fico muito triste, eu sou muito profunda, às vezes eu vejo alguma notícia muito triste, isso me faz mal. Eu me ajoelho e eu choro ali por 20 minutos. Quando eu levanto, vocês não estão entendendo, é como se eu não tivesse chorado, eu levanto nova, renovada, porque é isso que o Espírito Santo proporciona pra gente. Então que nesse dia vocês reflitam sobre isso. Reflita, eu tô triste, eu tô insatisfeito com alguma coisa, tem um motivo real? Não, se não tiver, porque Deus não tá no lugar onde ele deveria estar. Que a gente tenha um dia abençoado, que a gente possa refletir sobre isso. Adoro falar sobre Deus com vocês. Coisas boas devem ser compartilhadas. Então que Deus nos transforme e não se esqueçam, ele sempre está de braços abertos esperando vocês. Basta, Deus está a um passo do seu arrependimento. Se arrependeu, se aproximou, ele vai te abraçar e vai te ajudar. Então que Deus abençoe seu dia, que tenhamos aí uma sexta e um final de semana abençoado.